bom dia, é sempre um prazer estar com vocês aqui no estúdio. Eu quero começar o quadro fazendo uma pergunta aqui no estúdio. Nós temos 6 pessoas aqui no estúdio agora. Quem já fez o teste de hepatite B? Quem tem, assim, ciência de... Eu não tenho hepatite aqui no estúdio. Eu acho que eu não sei se foi o B. Eu já fiz exame, bateria de exame, que teve um que eu tomei um susto danado e precisei que o médico explicasse, não, porque você já se vacinou, filho de Deus. Você tem um anticorpo. É porque você já se vacinou. Não sei se foi o B, mas eu sei que foi o B. A sorte é que eu peguei assim o exame de manhã e fui logo de tarde pro médico. Mas foram 3, 4 horas de tensão na minha vida, que eu falei, meu Deus do céu! O que será isso? Foi o B, né, doutora? Provavelmente foi o B. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje no Direto ao Ponto. 1 em cada 4 brasileiros não sabe que tem hepatite B. As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil. É uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas e graves. Muitas vezes são infecções bem silenciosas, ou seja, não apresentam nenhum tipo de sintoma. E de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 1,2 milhão de pessoas no Brasil vivem com hepatite B ou C. Ou seja, é uma doença, é um caso de saúde pública e que ainda de acordo com o Ministério, cerca de 1 em cada 4 brasileiros, como eu já disse, não sabe que tem a doença. Sobre isso, nós vamos conversar com a médica gastrohepatologista, doutora Priscila Moraes, uma jovem médica que está aqui com a gente, que vai falar um pouco sobre a campanha Julho Amarelo e o seu papel como gastrohepatologista neste contexto. Bom dia, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cris. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia a todos aqui presentes na rádio também. Obrigada pela oportunidade de divulgar essa campanha, tá certo? Muito gentil o seu convite. Então, assim, dado tudo que você introduziu, que foi super importante sua fala sobre as hepatites, a gente já vê que são doenças que podem realmente complicar com outras questões mais sérias, né? Inclusive câncer de fígado e cirrose. Então, a Sociedade de Hepatologia, ela escolheu um mês inteiro pra gente falar sobre essas doenças, né? Apesar de serem doenças pra gente discutir o ano inteiro, a gente acabou escolhendo um mês pra concentrar a campanha, o dia D, que justamente é o dia 28, seria hoje, né? Pra gente falar e discutir e promover ações de prevenção e de atenção e levar essas informações aos pacientes pra gente tentar resgatar justamente esses pacientes que não sabem quem tem hepatite B, que estão contaminados e que muitas vezes acabam perpassando essa doença adiante e promovendo ainda mais a contaminação. Então, é uma doença contagiosa. Exatamente. Então, assim, as principais hepatites que a gente tem no nosso meio, né, como você já introduziu, são a hepatite A, B e C. São doenças contagiosas, são transmitidas por vírus, que são partículas bem pequenininhas, né, para ficar um pouco mais fácil para as pessoas entenderem. São menores do que a grande maioria das bactérias. E aí, eles se alojam no nosso corpo, né, a hepatite A por via de transmissão por alimentos ou líquidos contaminados, a hepatite B e C por fluidos, principalmente esperma e sangue contaminados, e aí eles se alojam no fígado, eles se dão bem no fígado, causando essa contaminação do fígado, inflamação e promovendo essa doença, né? Que no caso da hepatite A, ela tem resolução depois da fase aguda, e no caso da hepatite B e C, elas podem cronificar. O que seria cronificar? Cronificar é, no caso, essa infecção ela perpetuar por meses, inclusive anos. No caso da hepatite C, ela teria cura, e no caso da hepatite B, quando ela fica crônica, quando ela perpassa aí mais de 6 meses sem o nosso organismo, a nossa célula de defesa, conseguir resolver a infecção, ela fica crônica e não tem cura, no caso da hepatite B. Então, aí, gente, a hepatite B é a hepatite mais grave e que você precisa ficar de olho. A senhora falou sobre a relação sexual, mas existem outras formas de contaminação. Exatamente, isso é super importante. Então, quais são as principais formas de transmissão? A gente ter contato, no caso da hepatite A eu já falei, né? Seria alimentos líquidos contaminados com o vírus. No caso da hepatite B e C, relação sexual desprotegida, né? Já que os fluidos sexuais, eles podem passar o vírus, né, eles podem transmitir o vírus, contato com sangue contaminado, né? Então, principalmente através do contato com objetos perfurocortantes contaminados com sangue de pacientes com hepatite B ou C.
Aí, exemplos, né? Agulhas contaminadas, então, por vezes, os profissionais de saúde, eles ficam expostos a acidentes pérfuro-cortantes com esses materiais e podem se contaminar. Mas qualquer outro material que, às vezes, é muito mais comum no nosso meio, como alicate, tesourinha, lâmina de barbear. Outra forma de contaminação também através da gestação e do parto de uma mãe que esteja contaminada, tá? Mas hoje existe toda uma logística de acompanhamento por meio das ginecologistas, das obstetras, e a gente, por vezes, também dá o suporte para a gente, inclusive, às vezes, necessita prescrever algumas medicações, e essa transmissão, ela diminuiu bastante através das décadas, né, com todos esses cuidados. E anteriormente, no início da década de 90, principalmente até o início da década de 90, por volta de 1993, outra forma de contaminação era a transfusão de sangue, né, transfusão de sangue e transplante de órgãos. Porém, depois do boom da infecção de HIV, houve um avanço imenso na testagem dessas bolsas, na testagem desses pacientes, e hoje é extremamente seguro a doação de sangue, tá, gente? Só um asterisco, hoje não é considerado, assim, significativo essa transmissão pelas bolsas de sangue. Nós falamos da forma de contaminação, vamos falar sobre prevenção. Qual a melhor forma de prevenir essas doenças? Então, a melhor forma de prevenir é a gente ir de encontro às formas de transmissão, né? Então, principalmente ter relações sexuais protegidas utilizando preservativo, ter toda a atenção em materiais pérfuro-cortantes. Então, se as mulheres, né, vão no salão, um exemplo, levar o seu kit de alicate, de tesourinha, assim como o homem, quando vai fazer a barba, também tentar ter o seu próprio kit, ter atenção no ambiente que você vai fazer esses tipos de procedimento, né, são ambientes onde se importam em esterilizar os materiais, assim como ter toda a atenção quando você vai fazer qualquer procedimento invasivo também, porque, por exemplo, materiais de dentista, também eles podem transmitir. Então, ter toda a atenção nesses locais, se esses locais descartam esses materiais pérfuro-cortantes ou esterilizam com atenção. Basicamente seriam esses. E acima de qualquer um desses seria a utilização da vacina, né? Então, ter atenção ao seu cartão de vacina. Se você tem as vacinas completas, as vacinas, elas são dadas pelo SUS. Infelizmente, a gente não tem vacina para hepatite C, porém a gente tem vacina para hepatite A e B. A vacinação da hepatite A, ela é feita na infância. Atualmente, ela é inclusa no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Ela é dada pelo SUS aos 15 meses, né, na infância, com uma dose. A vacina da hepatite B também está incluída no PNI. Ela é dada ao nascer. A criança já sai da maternidade com hepatite B. E depois ela recebe mais 3 doses com 2, 4, 6 meses, junto com a pentavalente. E o adulto que ele nunca se vacinou para hepatite B, já que essas vacinações elas foram incluídas ao longo das décadas, principalmente a B, a partir da década de 90, no PNI, muitos adultos que nasceram antes desse período, eles não são vacinados para hepatite B. Então, é extremamente importante você checar, já que essa vacina ela também é dada no adulto. São 3 doses, 0, 1 e 6 meses, tá certo? Uhum. Vamos falar sobre a detecção precoce da hepatite B, que é a que mais grave, né? De que forma, quais são os exames para uma detecção mais precoce e evitar que ela se torne tão grave a ponto de se tornar um câncer ou uma cirrose? Sim. Tanto a hepatite B e C, elas são graves de forma equivalente, porque há uma probabilidade de fazer câncer e cirrose em ambas, tá? A questão é que a hepatite B não tem cura, a gente não consegue quando ela fica crônica, e a hepatite C, sim, as medicações conseguem curar. A detecção, ela é feita, a gente geralmente faz uma triagem através desses testes rápidos, principalmente em unidades com menos complexidade, né, postos de saúde e em campanhas também, onde a gente vê se o paciente ele vai testar positivo, né? Esses testes rápidos a gente faz para hepatite B e C. Após a detecção nessas triagens, a gente vai fazer o teste sérico, que é aquele teste de laboratório normal, onde a gente pede as sorologias, que a gente, né, usa esse termo, sorologias, que são os testes mais confiáveis, mais eficazes para detectar. E essa detecção precoce, ela é extremamente importante, porque, como você falou, milhares de pacientes, eles têm
a hepatite B ou C e é não sabida, não sabe sobre a doença, inclusive acabam, né, tendo relações desprotegidas, passando para os parceiros, passando para outras pessoas e continuando essa cadeia de infecção. Então, essa testagem ela é extremamente importante para a gente detectar a doença. Doutora, se eu esqueci de te perguntar algo, fica aqui os microfones abertos para que a senhora faça suas considerações finais. Achei a entrevista bastante esclarecedora, mas caso eu tenha esquecido de te perguntar, fica aqui à vontade para a senhora fazer suas considerações finais. Só lembrando que quanto à sintomatologia, não esperar ficar amarelo, né? O amarelão, que é o que as pessoas chamam costumeiramente. Por isso que é o Júlio amarelo? Isso, exatamente. Minha ficha só caiu agora, gente. Exatamente. Porque a pessoa fica icterícia. Isso, a icterícia, que é o termo médico para o paciente ficar amarelado. A minoria dos pacientes ficam dessa forma, então não esperar esse sintoma, tá? Fazer a testagem, principalmente se você nunca testou e tem mais de 40 anos. E quanto ao tratamento, a hepatite B ela não tem cura, mas tem formas, tem critérios de tratamento, e esses critérios, eles são avaliados pelo médico hepatologista. Alguns pacientes têm indicação e dessa forma a gente passa medicamento que vai baixar a quantidade de vírus no sangue, não cura, mas baixa a quantidade de vírus, e isso influencia diretamente em algumas complicações. E a hepatite C, ela tem cura sim, tá, gente? Hoje todo mundo que é detectado com hepatite C crônica tem indicação de tratar, tá certo? Tem indicação formal de tratar. Isso a gente, claro, individualiza a cada caso clínico, mas tem indicação formal de tratar. E lembrar que essas testagens, essas informações, elas são disponíveis, né, pelos programas de saúde todo ano. Não aguardar o julho para lembrar das hepatites, né? Já que a gente testando, já que a gente se informando, já que a gente vacinando, a gente vai ter todo esse arcabouço de proteção quanto a essas doenças que são tão graves e podem complicar com algo tão sério como cirrose e câncer de fígado. Quero agradecer à doutora Priscila Moraes, gastrohepatologista, por compartilhar seu conhecimento, a experiência aqui conosco. Certamente essa entrevista será uma contribuição valiosa para a contribuição sobre a importância do Julho Amarelo e a saúde hepática. Muito obrigada, tenha um excelente dia, uma sexta-feira, bom final de semana. Para vocês também, bom dia. Gente, nós falamos em nome de Biosalgante, o primeiro salgante sem sódio do Brasil, e também sobre Café 2 de Julho, aquece e esquenta o seu coração. Ciface, há 12 anos, devolvendo sorrisos, e União Médica com você em todos os momentos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Você ouviu no Bom Dia Feira, direto ao ponto, com